Então, vamos dar continuidade ao nosso evento. Vamos para o painel 2. Renda fixa nem tão previsível assim. Eu chamo ao palco os palestrantes Everton Jung e Paulo Neto. Everton Jung é bacharel em Economia, formado pela Universidade Federal do Paraná e possui certificado CGA pela Ambima. Atua como analista de renda fixa na Fundação Copel desde 2022. E Paulo Neto é bacharel em Administração, Ciências Contábeis e MBA pela Universidade Positivo. Atua há 14 anos no mercado financeiro e é gestor de investimentos autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e possui a certificação CGA pela Ambima. Integra o time de investimentos da Fundação Copel como analista de renda fixa desde 2023. E para moderar este painel, chamo ao palco Marco Aurélio. Marco Aurélio é economista e contador, com MBA em Finanças pela FAI e MBA em Liderança pela PUC-Paraná. Membro do Comitê de Investimentos da Fundação Copel desde 2018, foi CFO da UEGA por 5 anos. Ocupou diversas posições em colegiados das empresas do Grupo Copel, também atuou em diversas funções gerenciais na patrocinadora. Antes da Copel, atuou por 6 anos no Bank Boston e Itaú. Mais uma vez, bom dia a todos. É uma satisfação enorme. Agradeço à Fundação pelo convite. Uma oportunidade sem igual a todos para entendermos esse mundo tão diverso dos investimentos. Estou tendo a oportunidade aqui de dividir esse tema muito sensível, nem tão previsível assim, né, com o Paulo e com o Everton. Então, eu acho que a gente vai ter alguns minutos de muito conhecimento, de uma forma de trato direto, objetivo, e que a gente possa entender toda essa classe de ativos tão importante para a nossa fundação. Perfeito, obrigado, Marco. Obrigado, Paulo, as pessoas, a todos os participantes. Então, como o Marco comentou, né, a gente vai comentar um pouquinho a respeito da renda fixa. Eu acho que uma introdução legal que já foi feita pelo Rubem é realmente como a classe é importante para os planos de previdência da Fundação, né? Nós estamos aí falando de 80%, 85% dos planos BD, né, dos planos o plano unificado, o plano mutualismo, os planos dos aposentados, né, que já pagam benefícios, e estamos falando já de 55%, 60% também dos planos CDs, né? Então, uma parcela significativa. E nós vamos mostrar como toda a renda fixa tem as suas nuances também, né? Tem suas diferenças. Nem toda renda fixa é fixa, né? Eu acho que esse é o mote aqui. E realmente mostrar como que diferentes títulos têm diferentes comportamentos e como que isso se relaciona aí com o perfil de risco, com, né, o patrimônio da fundação e com todos os demais painéis aí, já linkando bastante, né, até com o que o Rubem comentou no primeiro tema aí, na questão de alocação, questão de gestão de risco, questão de retorno também. Perfeito, Everton. Eu acho que é importante a gente começar entendendo como que a fundação ela está estruturada no segmento de renda fixa. Dentro dos planos previdenciários, nós fazemos uma seguinte divisão. O que é título soberano, quando a gente está falando de título soberano, são basicamente os títulos públicos, e crédito privado. Tá? A fundação, dentro dos diversos planos, utiliza estruturas. Essas estruturas são geralmente fundos de investimento, tanto de gestão própria da fundação, quanto de gestão externa. Então, a gente pode ver que, nos títulos públicos, nos soberanos, nós temos um fundo de gestão própria, onde eu, Everton e Rubem fazemos a gestão, e temos 2 gestores que fazem a gestão externa, são gestores contratados pela fundação, onde passam por todo o critério de due diligence nosso,
atingem certos parâmetros que tem dentro da nossa política para fazer essa seleção de gestores, e então a gente delega a eles a gestão desses fundos. Enquanto da parte de crédito também temos um fundo de gestão própria, onde fazemos análise e a seleção de ativos, e temos 3 gestores externos, são gestores diferentes um dos outros. Mas o que tem dentro desses fundos? Né? Como a gente viu, a gente tem uma divisão de soberanos e crédito, mas quais que são os ativos que compõem essas duas macroclasses? Dentro do soberano, nós temos as letras financeiras do Tesouro, que são as chamadas LFTs, tem as notas do Tesouro Nacional. Aqui, a gente faz até um parênteses, que grande parte das notas do Tesouro são da série B, ou seja, são os títulos indexados à inflação. A gente tem as operações compromissadas. No painel anterior, quando o Rubem mostrou, a gente tem posições em caixa também, que são posições importantes para a gente fazer a liquidez dos planos previdenciários. Essas operações compromissadas geralmente são operações overnight, que a gente chama, né? Elas duram um dia. No final do dia, o back-office verifica quanto que tem de caixa em cada plano, comunica ao custodiante desses fundos. Então, esses fundos fazem a zeragem, eles pegam esse caixa, recolhem numa operação compromissada que paga um juro para a Fundação Copel. Além disso, também tem fundos de investimento. Aqui, não é só um tipo de fundo de investimento, são vários tipos de fundos que a Fundação investe dentro dos planos, mas, geralmente, aqui na parte do soberano, são fundos que tendem a seguir o indexador IMAB, como também a gente viu no painel anterior. IMAB são os títulos do governo, é um índice que é composto por títulos do governo atrelados à inflação. Tá? Interrompendo um pouquinho, Paulo, até foi mencionado pelo Rubem sobre o IMAB, e nós conversávamos agora há pouco, sobre uma característica de nós, investidores de pessoa física, sobre o CDI. Você pode explicar, Paulo, a diferença, de forma sucinta, entre CDI e IMAB? Perfeito. CDI e IMAB, eles são utilizados como índices do mercado, índices referenciais do mercado. Quando o participante ele entra no site da Fundação Copel, ele vai ver que, por exemplo, nos planos CDs, o benchmark, ou seja, é a referência que o plano busca seguir, tem um pouco de IMAB e um pouco de CDI. CDI, ele talvez seja de conhecimento mais popular do participante, porque isso o CDI a gente vê no próprio aplicativo de banco. Quando a gente entra, a gente vê que tem investimentos atrelados ao CDI, basicamente explicando o CDI. Ele é o certificado de depósito interbancário. Quando os bancos, no final do dia, eles às vezes têm mais retirada de dinheiro ou têm mais entrada de dinheiro. No entanto, no final do dia, eles precisam equacionar as suas reservas bancárias. Eles precisam ter um valor determinado e acertado com o Banco Central de reservas. Às vezes o banco pode ser deficitário ou superavitário no final do dia. Os bancos, por um mecanismo de incentivo do Banco Central, eles trocam entre eles financiamentos, e esses financiamentos geram a taxa CDI. A taxa CDI, ela vai seguir, pelo menos no histórico mais longo do país, ela sempre segue a taxa Selic. Tá? O IMAB, né, como já foi mencionado um pouco também no painel anterior, o IMAB ele vai refletir a rentabilidade dos títulos do governo atrelados à inflação. Então, são índices diferentes uns dos outros, no entanto, são bem importantes porque eles são praticamente os principais índices nos quais os investimentos da Fundação Copel estão atrelados. Tá? Falando um pouco da parte de crédito, aqui, talvez os ativos eles tenham um pouco mais de complexidade do que os títulos públicos. No entanto, nem tanto assim, tá? Porque debêntures, debêntures, às vezes, o participante já escutou falar, mas não tem muito conhecimento. Debênture é uma emissão básica de uma empresa para captar dívida. Tá? Uma empresa XYZ quer captar um valor no mercado, ela emite uma debênture, essa debênture é distribuída aos investidores, certificados de recebíveis um pouquinho mais diferente do que debênture. Quando uma empresa ela vende a prazo, por exemplo, uma empresa de cimento, ela vende aos seus clientes a prazo, os clientes têm 30 dias para pagar essa empresa. A empresa ela tem um direito creditório.
ela tem um direito de receber esse valor no futuro, mas ela quer adiantar, ela quer receber agora. Ela procura uma securitizadora e faz a securitização desses recebíveis, transformando em certificados de recebíveis e vende ao mercado. Tá? Emissões bancárias são títulos emitidos por bancos e instituições financeiras. No entanto, elas têm uma característica um pouquinho diferente dos demais, até porque emissões bancárias elas não são reguladas pela CVM. Quando a gente está falando de valores imobiliários, certificados de recebíveis e debêntures, é de competência da CVM fazer a supervisão desse tipo de emissão, enquanto emissões bancárias é de maior competência do Banco Central. Fundos de investimento, também, assim como na parte do soberano, fundos de investimentos eles têm diversas características, diversas estratégias, né? Então, dentro dos fundos da Fundação Copel, a gente busca diversificar cada fundo com uma estratégia diferente, um objetivo de retorno diferente. E só para fazer também um resumo do patrimônio, né? Como a gente viu no slide anterior do Rubem, do painel do Rubem, renda fixa é o maior ativo, tipo de ativo dentro da Fundação Copel. Então, nós estamos alocados hoje em 11,5 bi de títulos públicos e 870 milhões de crédito. Acho que é importante fazer uma parte aqui, principalmente pegando o tanto de preocupação que todos nós devemos ter com a política econômica doméstica ou internacional. O Guilherme trouxe diversos números aqui da economia norte-americana, que, por consequência, tem reflexo no cenário brasileiro. Então, isso, indo na esteira do que o Paulo comentou, sobre IMAB, sobre o comportamento do CDI, mesmo ele sendo um fechamento das instituições financeiras, tem um papel fundamental na nossa indústria, principalmente no comportamento de longo prazo. Perfeito, Marco. Então, até trazendo um pouquinho de contexto, né, e colocando também essa questão que o Paulo comentou a respeito dos índices que nós seguimos, né, então, se vocês pegarem a lâmina, né, que veio junto com o kit de vocês aí do Plano Família, vocês vão ver que 45% do nosso índice de referência é o IMAB. Né? Por que o IMAB? O IMAB, como foi comentado, ele é esse índice que ele segue esse retorno dos ativos aí do Tesouro Nacional, né, das betas do Tesouro, das notas do Tesouro Nacional da série B, que são ativos que pagam IPCA mais um valor adicionado. Né? Se você entrar hoje no site do Tesouro Direto, né, for uma investidor pessoa física, eles até renomearam isso de uma maneira mais simplificada, chamando isso de Tesouro IPCA+. Basicamente, o que ele te diz? Ele te retorna a inflação do período, o IPCA, mais um valor de referência que ele vai oscilando de acordo com os princípios de mercado. Né? E por que ele é um índice interessante para a gente seguir? Exatamente por esse componente inflação estar ali dentro. Né? Os planos CD são planos de acumulação, a gente quer que o patrimônio seja acumulado o máximo possível para o beneficiário, assim que ele se aposentar, ele ter o máximo, né, uma grande rentabilidade, que o poder aquisitivo dele supere o poder atual. Então, nada melhor do que você ter um título realmente indexado à inflação para compor a cesta ali de referência. E aqui eu trago um gráfico bem curtinho aí de 2010 a 2024, são 14 anos, como que foi o comportamento do IMAB comparado com os principais índices de mercado. Nesse caso, a gente está seguindo aqui o IPCA, né, e o CDI. Então, a gente vê como de 2010 a 2024, o IMAB rendeu cerca de 310%, né, enquanto um CDI de 255% e um IPCA de 124%. Então, ele é realmente um índice muito interessante. Né? Se você olha, ele faz essa composição de IPCA mais um valor adicionado, então ele rende aí quase 2,5 vezes o que o IPCA rendeu nessa janela. Né? Inclusive, nessa janela, especificamente, ele rendeu mais que o CDI. Né? A gente teve até perguntas aí no primeiro bloco com respeito à rentabilidade do CDI contra o IMAB. Né? E nessa janela, especificamente, se você pegar acumulado, ela rendeu tudo isso. Qual que é a grande diferença, qual que é o grande problema do IMAB, né? Que acho que a maioria das pessoas não é familiarizada, até trazendo essa diferença com o CDI e com os títulos do governo. Se você olha CDI, olha o próprio IPCA, são linhas bem suavizadas. Né? Então, você tem uma rentabilidade linear, ela vai crescendo. Né? As pessoas, né, todos aqui que temos aí investimentos em carteira própria, por exemplo, que temos um CDB de banco, uma LSI, uma LSA, que ela rende 90%, 95% do CDI, você vai vendo aquele patrimônio acumulando, né, lentamente e sempre gradualmente subindo.
E é diferente com o IMAB, né? O IMAB ele segue um comportamento próprio, um comportamento mais errático, poderíamos dizer assim, por conta realmente da situação macroeconômica, de vários fatores que podem fazer com que a marcação a mercado, a marcação dos valores dos títulos, no curto prazo eles possam mudar, né, e oscilar. Então, eu trago até o próximo gráfico aqui, para mostrar como que a rentabilidade vem ano a ano. Eu acho que... Até antes disso, Everton, dentro do contexto do IMAB, qual que é a tua visão? O que mais influencia? Cenário macroeconômico, flutuação da taxa, o que realmente influencia um índice de mercado? Isso, tem vários fatores. Assim, o principal deles é a curva de juros, né, que o próprio Guilherme mencionou. A curva de juros, até para esclarecer, ela tem relação com a taxa Selic, com os juros que a gente vê no dia a dia, porém, ela se trata muito mais das expectativas futuras de juros do que o do juro corrente, né? Então, a Selic atualmente está em 13,25%, porém, né, no mercado, os agentes de mercado já negociam as taxas para daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, e essas perspectivas acabam alterando todos os valores dos títulos que são pré-fixados, que é o caso dos títulos IPCA+, né? Então, a influência maior realmente é do ciclo de juros. Se você tem um ciclo de abertura de juros, onde os juros estão subindo e há expectativas de subir ainda mais, a reprecificação do título é inversa, né? Então o IMAB tende a rentabilizar menos, ou até negativo, como o Rubem demonstrou realmente no ano passado. Quando você tem um ciclo de afrouxamento monetário e perspectivas futuras de redução de taxa de juros, você acelera a rentabilidade, os títulos são remarcados positivamente. E até conversa bastante com esse gráfico, né? Então, o que eu fiz? Naquele gráfico, 2010, 2014, a rentabilidade do IMAB foi maior que a do CDI, vamos tudo para o IMAB. Não, não é bem assim, né? A gente viu aí nos últimos anos como o IMAB vem sofrendo, né? Trago aqui as colunas de 2011, 2024, que nós tivemos rentabilidade negativa, porém eu trouxe uma janela grande também para mostrar como que no composto e no contexto, né, de acumulação dos anos, né, e desse efeito que vai acontecendo, a mitigação desse efeito de curva, né, e no fim resultando basicamente o carrego do papel, né, que é a inflação mais o cupom, como que isso vai acumulando e no final te dá uma rentabilidade ali que é dentro do risco realmente do papel, né, um pouquinho abaixo do CDI, né, o CDI que rendeu 9,26 nesse período ao ano, enquanto o IMAB rendeu 8,89, começando, né, essa janela, deixar bem claro, começando no pior ano do IMAB da história, né, que foi o ano de 2013, que foi um ano de elevação de juros muito grande, né, então uma reprecificação nessa curva muito elevada, levou o IMAB a render menos 10% naquele ano. Então, se eu começo naquele ano e mesmo assim eu acumulo durante 10 anos, no final eu chego numa rentabilidade de quase 9% ao ano, né? E também demonstrar realmente esse comportamento diferente que ele tem do CDI. Se você olha o CDI, aqui está um pouquinho claro, né, as figuras, mas se você olha o CDI está sempre se comportando ali no meio, sempre de maneira positiva, linear, né, bem tranquila, enquanto o IMAB ele tem essa oscilação realmente inerente da sua característica de mercado do papel, porém, lembrando que intrinsecamente, esse papel lá dentro, ele é um papel que carrega inflação mais um valor adicional. Então, esse efeito de curva, que a gente chama, que são essas remarcações que vão acontecendo ao longo da vida, elas tendem a zerar no final. Então, o ponto inicial e o ponto final são previsíveis, eles estão precificados, é aquilo que você contratou no papel, porém, durante o caminho, você vai ver aí bastante flutuação, né, dependendo do cenário macroeconômico. Que é mais ou menos o que a gente traz nessa figura, né? Essa figura até é meio paradoxal, porque a marcação na curva é uma reta e a marcação na reta é uma curva, né? Mas é realmente essa a ideia que a gente quer demonstrar. O que acontece? Os papéis dos planos CDs, também como foi apresentado, né, há algumas mudanças de legislação sendo comentadas agora, que nós estamos acessando, porém, nos planos CDs, por critério, né, realmente por lei, nós temos que fazer a marcação dos papéis a mercado. O que é a marcação a mercado? É basicamente todos os papéis contratados que eu tenho, mesmo que eles, né, com vencimento futuro, eles têm que ser remarcados nesse exato momento ao preço que ele vem sendo negociado, conforme conversamos, né, fatores de liquidez, oferta e demanda e principalmente o ciclo de juros podem afetar os valores e podem trazer essa rentabilidade realmente para um território aquém ou até mesmo negativo, né, do que a marcação à curva, ou por vezes até positivo. Se você tiver um ciclo de afrouxamento monetário, né, baixar os juros, essa expectativa de juros recuarem de uma maneira significativa, às vezes o teu papel vai render mais do que aquilo que você contratou no período.
né? Enquanto a marcação na curva ela é suavizada, ela é aquela linha, mais ou menos como a gente viu do CDI, como dos títulos que a gente espera, às vezes, da renda fixa, né, bastante suavizada no que ela vai acumulando. Então, o IPCA vai ser calculado o IPCA do período, mais o prêmio do período, e assim ele vai gradativamente acumulando, que é o caso do que nós temos nos planos BDs, né, no plano mutualismo, no plano unificado. Perfeito, Everton. Acho que com essa explanação já responde a pergunta. Nós estamos com muitas perguntas, que nos deixa bem feliz. Então, sobre qual a postura de quando realizar a marcação na curva ou a mercado, né? Então já foi explanado, já tem uma questão de legislação por trás também que nós já advindo aí do Conselho Monetário Nacional. Vou para uma próxima pergunta, ainda mantendo a questão de marcação a curva e a mercado, porque eu acho que ela faz até bastante sentido com o que nós estamos pensando aqui. Como vocês lidam com a volatilidade de renda fixa, especialmente em período de aumento de taxa de juros? E assim, nós estamos até voltando no assunto porque ele tem uma relevância muito grande. Então, acho que a pergunta é bem pertinente. Perfeito, obrigado, Marco. Realmente, bastante pertinente a pergunta, né? Se a gente pegar a volatilidade do IMAB, né, o IMAB, ele, como o Paulo mesmo comentou, ele é um composto, basicamente, é um índice de mercado calculado dos títulos do governo, ponderados exatamente pela mesma proporção que a dívida da dívida mobiliária nacional. Né? Então, nós temos títulos que eles vão desde 2025, né, vencendo agora em 3 meses, em maio, até 2060. Né? São títulos aí de mais de 30 anos para mais. E o que acontece realmente é, devido a ele ser um título longo, né, um índice longo, quanto mais eu tenho impacto na curva de juros, mais o índice acaba tendo essas remarcações e oscilando. Né? Para ter uma ideia, hoje, mais ou menos, né, a volatilidade do IMAB é cerca de metade da volatilidade da Bolsa. Né? A Bolsa é um dos itens mais voláteis, o IMAB é extremamente volátil também. Né? E o que nós fazemos para lidar com essa situação é realmente, né, na apresentação do cenário macroeconômico, nas discussões das nossas alocações estratégicas, nas nossas alocações táticas, procurar meios, aí, dependendo do cenário que se desenha, para reduzir essa volatilidade. Seja, por exemplo, comprando títulos mais curtos, né, encurtando o que a gente chama de duration, né, trazendo ele para títulos mais recentes, que o impacto é menor na curva, né, ou seja, deslocando, né, taticamente e estrategicamente entre classes, inclusive, às vezes, aumentando um pouquinho mais a posição em caixa, aumentando um pouquinho mais a posição em CDI, né? Mas nunca desligando daqui. Eu acho que é importante falar que o IMAB, como índice, ele é extremamente importante para as questões das fundações e para os planos previdenciários, exatamente por esse composto de inflação. Né? Ele vai te trazer sempre ganho real. O CDI, dependendo de um cenário inflacionário, ele pode, inclusive, ser um ganho real negativo. Né? Então, realmente, essa segurança que o papel IPCA mais te traz, ela é bastante relevante para o caso dos planos de pensão. Perfeito. Paulo tem algumas perguntas aqui sobre crédito privado. Então, uma delas invade o campo de renda variável. A gente vai ter o time aí dos painéis, mas, de qualquer forma, você pode se atentar mais às debêntures. A pergunta é: qual a diferença de risco em emissão de debêntures, produtos de renda fixa, para a oscilação de uma ação de uma empresa? Perfeito. Acho que, de forma simples, inicial, a gente precisa entender que uma representa a estrutura de dívida da empresa e a outra representa o capital social da empresa. Quando a gente está falando em hierarquia de capital dentro de uma empresa, as ações elas estão numa hierarquia abaixo da ordem de pagamento. Vamos supor que uma empresa ela esteja com dificuldades financeiras, provavelmente ela vai defaultar. Quando a gente fala defaultar, ela vai inadimplir, ela vai deixar de pagar o debenturista. No caso, isso vai refletir, claro, no próprio preço da debênture emitida, mas vai refletir principalmente nas ações emitidas dessa empresa, porque quem perde primeiro é o acionista dentro dessa estrutura de capital. Então, se o acionista ele tem essa possibilidade de perder primeiro, a ação ela vai ser mais volátil. Então, existe essa simples diferença entre esses dois ativos, onde a renda fixa, apesar de, como a gente viu, ela não é tão fixa assim, além de ter o risco de juros, que é a movimentação do preço dado o nível de juros praticado na economia, ela também tem o risco de crédito, caso a empresa não pague essa debênture. Perfeito.
a pergunta em específico mencionava empresas que entraram em dificuldade de crédito. Então, acho que é notório nos diversos jornais que algumas empresas passam por algum tipo de recuperação judicial, protelação de vencimentos. O que acontece aqui, e acho que é importante colocar, a análise específica dos títulos de crédito da Fundação passam por uma análise muito criteriosa. A mesa de renda fixa não vai comprar títulos de dívida de empresas que sejam que estejam num rating inferior ao que a gente deseja, que tenham um histórico de inadimplência. Então, especificamente nesse veículo e tantos outros, a análise é minuciosa, a ponto desse time fazer análise muito similar ao que faz mesas de bancos. Então, acho que é importante colocar, porque sai qualquer debênture e a gente não vai simplesmente achar na carteira e colocar o dinheiro lá. Então, acho que esse é um elemento simples, mas importante de mencionar. Importante mencionar também, Marco, que a gente conta muito com os gestores terceiros, como o Paulo Perfeito. colocou, né? Então, temos gestores especialistas em crédito, que eles trabalham realmente, eles têm braço para analisar, têm capacidade técnica, né? Na renda fixa aqui somos eu e o Paulo, então, por vezes, a gente tem aí bastante, muito assunto para lidar, nós temos que cuidar com caixa para os pagamentos dos benefícios, temos que cuidar da renda fixa, a gente faz nossas análises também, mas a gente conta bastante com os terceiros, realmente, para trabalhar um pouco mais com esse crédito mais direcionado. No nosso caso, conforme você comentou, realmente, nosso crédito ele é bem high grade, né, bem de alto nível, são empresas pagadoras, boas pagadoras, com fluxo de caixa bastante previsível, né, então são empresas que a gente tem uma garantia de crédito bem melhor ali, o que a gente investe diretamente na nossa carteira. Né? Perfeito. Retomando um pouco, e é um assunto que vai ser, ao longo do dia, falado bastante, sobre IMAB. Eu queria que vocês falassem de forma sucinta, para todos que estão nos ouvindo, o trabalho desenvolvido especificamente na gestão ativa do IMAB, uma carência que nós tínhamos em relação ao mercado e que a nossa casa aqui desenvolveu. Perfeito. Vou até trazer esse gráfico, né, que já é o próximo mesmo de comentário, e também trazendo o gancho aí da questão da gestão ativa. Né. Conforme a gente discutiu, né, o IMAB realmente ele é um índice muito apropriado para os fundos de pensão, exatamente por essa composição dele muito boa, porém, com esse problema, poderíamos dizer, ou com essa dificuldade da volatilidade, de realmente ter que acompanhar o mercado, né, e ter todas essas nuances aí relacionadas a juros. Né. Nós temos trabalhado forte, realmente, na questão do IMAB. Né. Nós temos um fundo de carteira própria atualmente, e temos um fundo com um gestor terceiro. Estamos direto acessando gestores aí que possam fazer essa estratégia para a gente, porque sempre nossos planos, né, todos os nossos fundos, eles buscam a geração de alfa. Né, a gente quer ter um ganho superior ao índice, exatamente para poder bater esse índice de referência, dar uma rentabilidade maior do que o índice de referência para os nossos beneficiários. Né. E internamente, por exemplo, a gente fez uma alteração grande ano passado, fizemos uma alteração no nosso fundo aí com uma gestão meia ativa, né, que a gente chama, que é uma gestão que ela indexa uma boa parte do valor e tenta realmente capturar um alfa ali numa estratégia, seja aumentando um pouco mais, alongando, comprando papéis mais longos ou mais curtos, dependendo da percepção de ciclo de juros, da tendência. Então, fizemos uma análise grande, fizemos um backtest longo aí de 10, 12 anos, realmente para verificar que o nosso sistema era robusto. E, além disso, nós temos acessado aí gestores terceiros, né? São poucas opções, né? Infelizmente, nós não temos muitas opções na parte do IMAB, exatamente por ele ser um bolso mais de fundação, ser um bolso mais dos planos de pensão, então, e dá trabalho, esse é o detalhe, ele dá bastante trabalho, realmente, porque pode ser cobrado, né, de taxa, então, às vezes, até pouco interesse realmente de gestoras. Então, até olhando todo esse cenário, a gente conseguiu desenvolver internamente algumas soluções que vêm já há poucos meses está funcionando, mas já vem apresentando aí alguns resultados bem interessantes. Né. Para trazer um pouco até o gancho com essa questão da gestão ativa de IMAB, né, eu trago aqui uma simulação, isso aqui é um cenário diário, a gente roda todo dia, ali no nosso lado na renda fixa, que mostra como que o IMAB, né, a sensibilidade do IMAB acontece comparada com a curva de juros, né, devido ao dado cenário. Né. Então, como a gente mencionou, né, a curva de juros ela vai além da Selic, né, ela é a Selic mais os juros negociados, os contratos DI futuros negociados no mercado, as expectativas de juros futuras. Né. E aqui a gente coloca, então, basicamente um cenário, esse cenário que eu desenhei ele dia 12, são números reais, né? Então, nós tínhamos aí o carrego do IMAB, né? Aquilo que o IMAB estava pagando em adição ao IPCA+, era 7,15, né?
E uma inflação estimada, conforme até o Guilherme colocou, de 5,5%, dando, então, o que a gente chama de carrego, que é basicamente a rentabilidade do papel, os dois índices somados ou multiplicados, nesse caso, dá 13%. Né? Até para esclarecer, não tem erro na conta, né? Porque não é 7,15 mais 5,5%, é 7,15 vezes 5,5%. Né? Então, dá 13%, que é o que a gente chama de primeira coluna de carrego. E aqui a gente desenha vários cenários. Então, por exemplo, nós desenhamos o primeiro cenário, onde essa curva de juros ela teria uma queda de 150 pontos, ou seja, 1,5 ponto. Vamos dizer que a curva hoje está em torno de 14%, que é mais ou menos aí a expectativa de juros para longo prazo. Essa curva viesse para 12,5%, por exemplo. Além do carrego de 13% que eu tenho do papel, eu receberia uma rentabilidade adicional de 9,3% da remarcação dos papéis na curva. Se for para menos 1,6%, né, assim gradativamente, e também de maneira contrária. Se eu continuar com um problema fiscal, uma percepção de risco maior, e que isso cause uma elevação desse nível de juros, da percepção de juros no mercado, aquela minha rentabilidade de 13, que seria do meu carrego, ela cai para 4,4, porque a curva me consome 7,6%. Foi muito do que aconteceu o ano passado. O ano passado nós vínhamos de um 2023 com uma perspectiva de queda de juros, de melhoria da economia, e, de repente, 2024, né, como o Rubem mesmo comentou, né, as previsões são complicadas, né, fazemos cenários, fazemos previsões, e a aleatoriedade ela pega a gente realmente no meio do processo. Saímos de um ciclo que era de de corte de juros, de economia crescendo, para um ciclo de aperto monetário, para um ciclo mais inflacionário, né, e isso elevou realmente a curva de juros a ponto de essa rentabilidade, né, desse efeito de curva, consumir todo o carrego do papel. Ou seja, o carrego na época devia estar em torno aí de uns 10%, então só o efeito da curva foi menos 12%, gerando, né, os 2% negativos. Então a gente trabalha muito com essa ideia aqui realmente na gestão ativa, né, seja nesse alongamento e encurtamento, né, dos papéis, comprando papéis mais longos e mais curtos para tentar capturar um pouco mais desse efeito de curva, ou seja, até na seleção dos papéis. Né. Hoje o IMAB, conforme eu comentei, ele é um índice composto por toda a dívida do mobiliário nacional. Temos vencimentos de 2025 a 2060, são em torno de 16 vencimentos, e a gente não precisa comprar todos, né? A gente pode fazer uma composição melhor ali do que a gente achar realmente os vértices que estão pagando melhor, dada a característica de retorno. Todo esse estudo envolveu essa parte, e realmente a gente vem atuando aí forte para garantir a rentabilidade, garantir a captura da rentabilidade do IMAB, e sempre que possível com segurança, com controle de risco, né, com todos os fatores ali que foram mencionados na questão do investimento, né, do nosso processo de investimento, conseguir uma rentabilidade um pouco superior aí quando possível. Ainda desse contexto, queria agora, acho que uma pergunta para o Paulo, especificamente. Tem várias perguntas chegando, mas eu quero ainda colocar um elemento fundamental, Paulo, para a gente explicar por que, assim, diretamente ao participante. Eu sou filho de copeliano, e ele me pergunta, mas por que a gente não vai lá, acessa o aplicativo, escolhe determinado investimento? Qual a diferença especificamente de um CDB de pessoa física, um LCI, LCA? Então, esse comportamento visa a indústria de longo prazo da Fundação Copel. Perfeito, ótima pergunta. A gente pode pensar, sabe aquele gráfico, aquela ilustração onde você tem um iceberg, você tem a ponta do iceberg e você tem abaixo aquilo que você não vê do iceberg na superfície, que é muito maior do que você vê. O mercado financeiro é mais ou menos assim, principalmente quando a gente está falando de crédito. O que o investidor comum ele encontra nos aplicativos de banco, ou até mesmo vem em páginas de finanças, são ofertas públicas geralmente acessíveis ao investidor comum, ao investidor geral. Quando a gente está falando de investidores institucionais, por institucionais eu quero dizer entidades de previdência, seguradoras, fundos de investimento, gestoras, enfim, o mercado ele é muito mais abrangente. A gente tem um oceano de possibilidades que não estão disponíveis, tá, nos canais comuns para o investidor pessoa física, e essas oportunidades elas acabam trazendo um balanceamento, uma relação risco-retorno mais atrativa, acabam trazendo
talvez mais diversificação para a carteira, porque os emissores desses ativos são empresas que não necessariamente são de conhecimento do público em geral, mas são empresas muitas vezes menores, que a gente não escutou falar, mas que, poxa, têm uma qualidade de crédito muito boa, estão precisando fazer uma captação no mercado financeiro e essa captação acaba ficando para os investidores institucionais. Por que essa captação não vai para o investidor comum? Elas são mais complexas, elas têm perfis de risco diferente, com políticas de emissão diferente, onde a análise ela requer um pouco mais de detalhe. Então, acaba ficando no linguajar muito complexo para o investidor, pessoa física, entender, sendo que para o investidor institucional, como é a linguagem do dia a dia, acaba ficando mais fácil a análise e posteriormente, a aquisição. Tentando ir ao encontro, chegando de perguntas, justamente vai do que foi mencionado aqui, foi mencionado com o Rubem, e agora também no início da nossa apresentação. Vou replicar integralmente aqui a pergunta. Dinheiro em caixa mencionado refere-se a dinheiro parado em conta da FC ou investimentos com liquidez imediata? E aí vai muito em linha sobre a questão, e aí coloca CDB com liquidez diária. Então, um pequeno equívoco sobre o ambiente do investidor pessoa física e o investidor institucional qualificado. Isso, esse é um ponto interessante. O Paulo até comentou da questão das operações compromissadas, né? Então, dinheiro em caixa para a gente é sempre dinheiro sendo rentabilizado a um percentual do CDI, né? Ao percentual interbancário. Ele não vai render 100% do CDI, porque tem as taxas ali do banco, né? Tem um pequeno recolhimento por conta do administrativo, mas, no nosso caso, sempre que o dinheiro fica em caixa, ele roda nesse ciclo noturno, no overnight, e ele rentabiliza pelo que está rentabilizando aí muito próximo do CDI, né? Então, nas estratégias, né, nas diversas estratégias que a gente tem ali dentro da fundação, né, entre Mabeira, a própria estratégia CDI, ela cobre valores em caixa, cobre valores em crédito, né? Então, essa compra de debêntures, né, toda essa questão de crédito. Nós temos um fundo que ele é associado, que ele é um benchmark CDI, né, um alvo de alocação CDI, e nós temos também um fundo novo, né, que é um fundo que a gente chama de Cash Enhanced, que basicamente o excesso de liquidez a gente coloca nesse fundo e ele rentabiliza um pouco mais do que o CDI, também com liquidez diária, né, através de algumas operações de arbitragem. Esse é um gestor novo que a gente acessou ano passado, foi uma alteração significativa, e foi uma alteração bem legal, vem performando muito bem, né, já estamos 1 ano com esse fundo, e ele aí consegue ganhar então, aí, um pouquinho a mais que o CDI nesse excesso. Mas, sim, dinheiro em caixa não é dinheiro parado, né? O dinheiro não vai estar lá perdendo valor no tempo, ele vai estar sempre sendo reciclado ali nas operações over e sempre rentabilizando aí pelo menos um percentual bom do CDI. Perfeito. Queria, Everton, que voltasse naquela primeira tela, que a gente divide os soberanos e também o crédito, para justamente a gente aqui responder a pergunta, até foi a primeira pergunta. Então, dentre as classes de ativos de renda fixa que vocês investem, quais são as principais características e riscos de cada uma? Então, aqui a gente explanar os veículos aqui que estão em tela para a gente colocar esses elementos de risco. E, principalmente, qual a relevância dos títulos públicos para os investimentos da Fundação? Perfeito. Acho que eu vou falar do soberano e o Paulo completa depois sobre o crédito, então, né? Da parte soberana, na parte de riscos, né, nós temos os tesouros, os títulos do Tesouro, primeiramente as letras financeiras e as notas do Tesouro, que nós consideramos ela de risco de crédito nulo ou quase nulo, né? Nós entendemos que o governo entre todos os pagadores, seria aquele que tem o menor risco de dar um calote nos seus pagadores, pelo menos não em moeda nacional, né? Então, a gente não é algo que a gente analisa, o risco de crédito, a capacidade de pagamento, porém, como a gente comentou da questão da volatilidade, né, um dos riscos que nós temos, principalmente relacionado às notas do Tesouro Nacional, as NTNBs, é a volatilidade do mercado, né? São os riscos de remarcação, da remarcação a mercado, na parcela CD, né, na parcela que fica remarcando. Na parcela BD, esses papéis eles são remarcados na curva, então também são de risco, a gente considera de risco de mercado nesse caso, e de risco de crédito zero, né? Operações compromissadas também, elas são operações muito curtas, né? São operações de um dia, então elas também não representam um grande risco, normalmente são feitas com grandes bancos, né? Então a gente também não tem grandes problemas, elas são utilizadas realmente para rentabilizar o caixa ali que fica excedente
nos planos, né? E os fundos de investimento acabam aplicando nos mesmos papéis que estão ali, né? Então, inerentemente, lá dentro dos fundos, mesmo de um gestor terceiro, ele acaba aplicando, no caso do soberano, em letras do Tesouro Nacional ou LFTs, né? Então, também são de baixo risco. Então, o soberano, como risco de crédito, é um dos menores. Como risco de mercado, ele tem um componente interessante que a gente tem que dar uma olhada, né? E também, lembrando aqui que, né, dos 11,5 bilhões que nós temos em renda fixa, atualmente, talvez mais de, não digo 10, mas talvez 9, entre 9 e 10 bilhões desses valores são NTNBs marcadas na curva, né, no plano unificado, no plano mutualismo, que estão lá destinadas basicamente à conservação de valor, né? São planos que já estão pagando benefícios, e a intenção deles é que esse dinheiro a gente rentabilize ele de certa forma para garantir o pagamento de benefício aí até o fim da vida do funcionário, né, para a sua família. Então, eles pagam a inflação, que é o índice de reajuste, mais o prêmio ali para poder atingir o suficiente da meta atuarial, né, para a gente poder garantir realmente um fluxo de pagamentos futuro. Perfeito, Everton. Eu acho que foi exemplificado bem o tipo de risco que o título soberano está inserido, e esse tipo de risco também se replica para o crédito. O crédito ele tem uma característica um pouco diferente do soberano, porque, apesar de não existir investimento sem risco, ou seja, a gente chama a taxa Selic de taxa de juros livre de risco. No entanto, ela tem um risco, como a gente viu, ela tem tanto um risco de volatilidade quanto o governo federal resolver não pagar o seu credor, apesar desse risco ser mínimo. Na história do real, isso nunca aconteceu, até nas principais economias do mundo, isso é um risco até considerado irrelevante, mas é um risco que existe, conceitualmente falando. Dentro do crédito privado, esse risco é maior. Nós viramos credor a partir do momento que compramos ativos de certos emissores, e esses emissores, sendo empresas, bancos, eles podem ter problemas operacionais, podem, enfim, enfrentar diversas situações em que eles não vão conseguir nos pagar novamente. Por isso que a gente tem um processo de análise bem robusto quando a gente está falando de crédito privado. É um pouco diferente do soberano, porque esse risco de crédito dentro do crédito privado, ou seja, de a gente não receber aquilo que a gente aplicou, ele é um pouco maior. Então, ele necessita um detalhamento maior de análise. A gente vai nas minúcias da emissão para conseguir entender qual é a capacidade do emissor de pagamento. E um outro risco também do crédito privado que é menos relevante no soberano é o de liquidez. O que é liquidez? A gente comprou um título, empresa tal. Saiu um noticiário negativo sobre essa empresa, a gente não está confortável mais com o crédito dessa empresa, a gente quer se desfazer desse título, a gente quer vender no mercado para outro investidor. Qual é o risco de liquidez? Da gente não encontrar um outro investidor. Ou a gente encontrar, talvez, um único investidor que vai querer um preço muito mais barato do que a gente quer vender. Então, a gente acaba perdendo dinheiro nessa situação. Por isso que as etapas de análise, principalmente de crédito privado, elas são essenciais para a gente fazer aquisição, inclusive as etapas que a gente segue de governança, né, fazendo análise interna, validando com o gerente executivo da área, passando em reuniões de diretoria e também com o olhar do pessoal de governança corporativa é essencial para que a gente faça a aquisição ou não desse ativo. Perfeito. Essa lâmina diz muito sobre a primeira lâmina da nossa apresentação, aqui da apresentação do Paulo e do Everton. Nem tão previsível assim. Investimento com risco zero, mesmo em renda fixa, não existe. Então, é importante. Nós temos aqui elementos de baixo risco, mas risco zero realmente não existe. Acho que, explorando um pouco mais, veio mais uma pergunta, Paulo. Em caso de uma dificuldade de uma empresa, uma emissora, qual o posicionamento da fundação, uma possível assembleia, como que é avaliado isso? Acho que é legal você dar uma explanada no assunto. Ótimo. A análise interna é o primeiro passo. O que a gente quer dizer com análise interna? Vamos pegar as demonstrações financeiras desse emissor e vamos ver como que é a situação financeira dele. Vamos pegar relatórios de análises de analistas de mercado, né, que cobrem
empresas de determinados segmentos, vamos ver o que eles estão falando. Vamos ligar para nossos gestores e outros parceiros do mercado que conhecemos e vamos pegar a opinião deles. O que vocês acham sobre essa emissão? Esse emissor, ele vai defaultar ou não? Ele vai pagar ou não vai? Dentro do nosso, lá no painel anterior, a gente viu que a gente tem um consumo de risco, né, que seria o VaR. Esse papel está muito volátil, ele está prejudicando a nossa carteira no consumo de risco. Será que vale a pena a gente, né, vender ele ou diminuir a posição parcialmente? Também é fazer algumas outras análises, como, por exemplo, grupo controlador dessa empresa. Pô, será que o grupo controlador por trás dessa empresa que está com um ativo estressado, ela tem capital, talvez, para aportar, melhorar a situação financeira de empresa? Isso a gente está falando da análise da emissão. Também tem análise de mercado, situação de mercado. Como que estão as ofertas e emissões atualmente no mercado? Está aquecido ou não está aquecido? Como que estão os spreads de crédito? Ou seja, quando a gente está falando de um título soberano que paga 15%, é claro que um emissor de crédito privado não vai pagar os mesmos 15% do governo. Ele vai pagar mais. Se ele paga 17% em relação a 15%, a gente tem 2% de spread. Isso é o spread de crédito privado. Vamos analisar como que estão os spreads do mercado. E também, acho que um item muito essencial na análise é o rating das emissões. Dentro da Fundação Copel, na carteira de renda fixa, nós não compramos papéis sem rating, ou seja, as agências de rating vão dar uma nota de crédito, a gente vai avaliar, ver se cabe dentro da nossa política, dentro do nosso manual de investimentos, e vamos acompanhar, ver se esse rating não é fixo. A partir do momento que a empresa emite um papel, esse rating vai sofrer um downgrade, ou seja, ele vai ter a sua nota rebaixada, ou pode subir também, né? Então, esse conjunto de itens é essencial para a análise. Isso só demonstra a minúcia da análise, né? Então, o quanto que nós estamos preocupados, porque se você pensar que o Paulo acabou de falar, que vai atrás de relatórios de analistas de mercado, a equipe de research, né, invade um campo ainda maior de análise para alocação em mercado de crédito privado, especificamente em debêntures. Tentando não deixar ninguém sem pergunta, mais uma pergunta aqui, Everton. Quando faz sentido manter uma postura de marcação na curva e em quais hipóteses a marcação a mercado passa a ser mais relevante? Marcação na curva, ela é bastante interessante quando a gente já tem um conhecimento bom do fluxo de pagamentos, né, ou do fluxo que nós vamos ter dentro do caixa, e principalmente se a gente sabe que aquele dinheiro não vai ser resgatado, vamos dizer assim. Então, por que a marcação na curva faz muito sentido para os planos BDs? Né? No momento que o funcionário se aposenta, né, todo o seu ativo, né, é transferido da parcela CV, do plano 3, né, o antigo plano unificado, ele é transferido para a parcela BD, e a partir dali eu tenho um cálculo de benefício feito pela equipe atuarial, e eu sei quanto daquele fluxo ali vai ser o pagamento aí até o fim da vida. Vou ter uma estimativa de vida, né, algumas coisas não vão ser corretas, não vão ser 100% apuradas, né, mas eu vou ter um estimativo bom da população, então eu tenho total conhecimento do meu fluxo. E no momento que esse dinheiro entra, que ele começa a pagar benefícios, eu sei que ele também não sai mais, seja via resgates, seja via portabilidade. Então, a marcação na curva faz bastante sentido nesse momento, porque como eu tenho um conhecimento total do fluxo de dinheiro, eu sei que eu tenho essa segurança de poder marcar na curva, né, e deixar essa curva suavizada, essa volatilidade menor, sabendo aí que eu ainda preciso fazer frente aos pagamentos. A marcação a mercado, ela já vem, né, pela própria legislação, vem sendo exigida exatamente para o investidor ou para o beneficiário ter total transparência do valor que está dentro da carteira dele. Então, ela é doída, né? A gente vê um aumento de juros, às vezes um papel seguro que está te pagando um cupom, né, um valor prefixado, ele acaba tendo uma rentabilidade negativa, mas você sabe exatamente naquele momento se você precisar resgatar, se você precisar sair, né, ou se você precisar aportar, exatamente quanto que vale os teus ativos dentro da carteira. Né? Então, a marcação ao mercado, na verdade, é uma grande evolução no mercado. Né? Ela é bem apropriada realmente para esse sentido, porque ela te dá total visão, mesmo que essa visão realmente, né, com o tempo, ela possa ir se desfazendo. Né? Como a gente explicou, né, ao longo da vida do título, né, entre a compra e o vencimento, ele vai sendo remarcado, porém, no final, a tendência é sempre que os dois se encontrem. Eu até tenho um slide aqui, que é o último slide que a gente traz, que é exatamente mostrando como que funciona esse efeito da marcação na curva e a marcação no mercado. Né? Eu trago aqui o papel da NTN-B principal de 2024, que venceu o ano passado, né? E a marcação dela na curva, né? A IPCA mais 6,44, que foi quando ela foi negociada no início de 2013.
né? Então, a gente vê na linha vermelha como que a curva é suavizada e as duas se encontram lá no final, né? O que acontece? Se eu tenho um plano BD, que eu sei que eu vou ter que fazer frente aos fluxos, eu posso marcar lá na curva tranquilamente, porque eu vou ter essa curva suavizada, e eu sei que aos poucos eu vou pegando os cupons desse papel, vou pegando os vencimentos e vou pagando, né, os benefícios fazendo frente aos fluxos, né? Enquanto, se eu tenho um plano CD, a gente sente que realmente a marcação mercado é interessante, porque notem que a maioria do tempo ela ficou acima, né, da própria marcação na curva, mas notem aqui como que nos primeiros 2 anos ela teve remarcações muito fortes, chegando a render aqui quase menos que o próprio IPCA do período, né? Então, vamos dizer que você está num plano família e você precisa desse dinheiro, né, e realmente o papel está marcado na curva aqui, e, na verdade, o que você recebe é aqui. Na hora, você vai receber muito menos do que aquilo que está marcado na tela, né? Então, tem uma série de complicações, que são itens até que nós estamos acessando com essa nova legislação, a CNPC 61, né, com a possibilidade de marcação na curva nos planos CDs. A gente quer trabalhar com bastante cautela, com bastante responsabilidade em cima desse tema, mas realmente a gente sente que a marcação a mercado ela é interessante nos planos CDs, exatamente por trazer essa transparência e essa visão de quanto minha carteira vale hoje, né? Independente aí de quanto ela vai valer no futuro, né, com a saída dos efeitos de remarcação, quanto que eu tenho de dinheiro hoje, exatamente, se eu precisasse daquele dinheiro nesse exato momento. Acho que a explanação do Everton sobre a curva, e aí retomando o que nós falávamos no início, bem como o que o Guilherme falou no cenário macroeconômico, e o Rubem também mencionou. Aqui há uma importância fundamental de fatores macroeconômicos que influenciam a curva de juros. E tentando responder aqui diretamente uma pergunta sobre o porquê que nós pensamos sempre em curvas na longa, é justamente para fazer frente aos benefícios futuros. E por quê? Investimento na indústria de fundos de pensão é sempre longo prazo. Então, é importante que também, até ter um público dos participantes aqui, que a gente deixe bem claro e que a renda fixa demonstra e faz parte disso, e também os outros veículos, dentro de uma estratégia, têm um papel fundamental nesse campo dos investimentos da Fundação. Ainda voltando aqui, porque acho que é a última pergunta, especificamente, por que nós compramos títulos de curto e longo prazo? De maneira muito direta, por que nós alocamos em títulos longos e também olhamos títulos de vencimento mais próximo? Beleza. Até nessa questão, realmente tem a questão da natureza do nosso negócio, né, como comentado, né, uma fundação, um plano de pensão, ele tem uma visão de longo prazo. Então, por vezes, realmente comprar títulos mais longos faz muito sentido para você aproveitar as oportunidades de rentabilidade em algumas janelas, né? Então, hoje, por exemplo, um título da NTN-B 60, que é a B mais longa que a gente tem, ela está pagando o IPCA mais 7,3%, que é uma rentabilidade muito boa. E se você compra hoje, apesar de você sentir as oscilações, você vai ter garantido, durante esses 20 e tantos anos, você vai ter garantido essa rentabilidade. No final do período, né, exatamente como demonstrado aqui, né, ela vai se juntar. IPCA mais 7,30 é a máxima histórica, realmente, dos títulos que a gente vê do governo, né? Nem na época do Dilma II nós vimos os títulos longos pagando tanto de taxa. Por todo o cenário macroeconômico apresentado pelo Guilherme, né? A situação americana também está mais complicada, né? Os juros são maiores lá. Então, faz bastante sentido essa questão de trabalhar em vários vértices, né? Os mais curtos, por vezes, realmente trazendo uma liquidez, uma rentabilidade menor, uma remarcação menor, um equilíbrio, e os mais longos como uma oportunidades realmente de você comprar aí uma taxa fixada para um prazo maior. Ótimo. Paulo, fechamento da parte de crédito. Algum ponto ainda adicional aí para a gente colocar na importância disso para o participante? Eu acho que da parte de crédito, talvez não, mas de renda fixa no geral, que também vai englobar a parte de crédito. Acho que eu gostaria de fazer com que o participante e todos que estão aqui, né, tenham em mente que a renda fixa ela não é tão fixa assim, como a gente viu ali nas imagens, e que um conceito um pouco mais técnico, e se a gente fosse explicar aqui, viraria uma aula magna em vez de um painel. Mas taxa de juros é inversamente proporcional ao preço. Tá?
quando temos ativos de renda fixa na carteira e estamos em um período de subida de taxa de juros, os preços caem. Isso é uma dúvida comum do participante, mas, pô, o Banco Central, eu vi aqui no Jornal Nacional que o Banco Central subiu a taxa de juros para 13,25. Por que os investimentos não estão rendendo mais? Porque a relação é inversamente proporcional. Aquilo que você já tem na carteira acaba temporariamente rentabilizando menos para se ajustar à nova taxa de juros. É diferente de você comprar uma emissão de renda fixa depois de que a taxa de juros subiu. Quando você já tem na carteira, temporariamente, esse ativo vai ser precificado para baixo. No entanto, como a gente viu na imagem das ruas, o destino é o mesmo. No final, as curvas elas se encontram. Perfeito. A Viviane já está olhando para a gente. Com isso, a gente encerra o painel. Quero agradecer ao Everton, ao Paulo, todos vocês por realmente acompanharem essa linha tênue entre a questão da renda fixa, que ela, como eles muito bem colocaram, não é tão previsível assim.